Nós iremos dar início à aula de hoje a partir da página 13. Na última aula nós tivemos aí, graças a Deus, algumas reflexões bastante proveitosas, né? Eu tenho certeza que a cada dia em que nós nos encontramos tem sido momentos de aprendizado e crescimento. Isso é importante para que possamos manter o foco, o objetivo. Eu falei para minha professora, eu falei para minha pastora, tem dias que eu não sei se é uma aula ou se é uma ministração, tem dias que eu fico em dúvida. Se ele está dentro da nossa casa ou se ele está realmente conversa. Se a gente está tendo uma aula. A outra realmente, aula mesmo, até para mim mesmo. Eu peguei minha parte, né? Até para mim mesmo. Eu peguei minha parte. Algumas coisas a gente vem falando aqui, que a gente cai no esquecimento, depois a gente volta ao assunto, aí você lembra, acaba abrindo, né, um leque aqui, aí você vai redescobrindo algo que você já aprendeu, e aí você vem à memória, vem todas as lembranças novamente. Então é uma troca, né? A gente acaba passando algo, não só da matéria, mas algo espiritual, mas também a gente vai relembrando, nos fortalecendo e usando até mesmo no nosso ministério. Isso é importante. Sim. No nosso último encontro, nós estivemos aqui falando sobre algumas partes da espiritualidade de Jesus, e uma delas foi que Jesus sabia quem ele era. Mesmo sendo Deus, ele não teve usurpação, ser igual a Deus, né? Ele sabia quem ele era. Eu acho que talvez aí um ponto interessante da nossa espiritualidade é a gente saber quem nós somos, né? A partir do momento que a gente descobrir quem nós somos, ou quem somos nós, a gente já não vive sobre as expectativas dos outros. A partir do momento que a gente sabe quem somos e para que fomos chamados, a gente já não vive mais esperando a expectativa de um elogio, de que alguém venha nos enxergar, venha se falar algo que, poxa, eu não preciso ser notado. Se eu souber quem eu sou, eu não tenho essa necessidade de querer ser notado. Isso é importante. E isso Jesus nos ensinou, né? Ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele foi obediente, ou seja, ele se desprendeu de tudo que ele tinha, sem se esquecer quem ele era. Isso é muito importante. Até porque o ser humano em si, Carol, o ser humano em si tem uma necessidade de ser aprovado, né? De ser aprovado, de ter a aprovação. E essa busca incessante acaba nos afligindo, acaba fazendo com que a gente espere que os outros falem ou façam algo para que possamos nos sentir úteis, apesar que cada um de nós temos um talento e úteis para o Senhor. O problema é que a gente tem essa carência. Que nos veja. Que nos veja. E Jesus nos ensina, ainda sobre a página 9, eu falei da página 13, da onde nós vamos dar início, mas da página 9 em diante, fala esse mister, né? Jesus e a sua consciência de si mesmo. Mas eu pedi para que vocês estudassem, se alimentassem, porque nós vamos dar continuidade a partir da página 13. Professor, eu não vi. Bom, página 13. Mas eu vou me esforçar para ler. Amém. Essa semana. Nos esforçaremos. Bom, um desses aspectos dessa consciência, lembrando que nós estamos estudando sobre Trindade, né? Falamos no mês passado a respeito do Espírito Santo, e agora nós estamos falando da pessoa de Cristo,
sempre relembrando que por mais que a gente passe aqui o tempo que for, nunca será suficiente para absorvermos tudo, né? Mas à medida que nós pegarmos a parte, né, que nos interessa ou que veio a fazer acrescentar a nossa fé, isso é importante vocês irem anotando, observando, enfim. Bom, ainda falando sobre essa questão da consciência de quem ele era, você vai ver aí na página 13 um assunto bastante interessante. Jesus, em João capítulo 1, versículo 14, aí tem os textos de referência. Olha só, abre aspas. O filho unigênito, a palavra unigênito quer dizer monogenes. Sugere-se que a palavra monogenes aponta para uma geração literal de Jesus. Por exemplo, a palavra monogenes significa único, único de uma espécie, singular, ponto. Importante a gente notar que Jesus, ele não foi criado, ele não foi produzido. Jesus é Deus, né? Vamos ler essa exclamação, João capítulo 1, vamos lá? João capítulo 1, você que está em casa nos acompanhando, né? Também abra aí comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Quem achou? Eu. Pode ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ponto. Esse verbo aí, é uma palavra grega chamada de logos. Logos quer dizer palavra. Ou exercício da palavra. Eu não sei se vocês já notaram, né? Que João capítulo 1, versículo 1, ele é muito parecido com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele é muito parecido, ele é quase igual. Olha o que você acabou de ler, João capítulo 1, versículo 1. No princípio. Esse no princípio é o mesmo no princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, vamos abrir só para a gente fazer um paralelo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu já trouxe uma explicação aqui que esse no princípio, trata-se da criação do mundo espiritual, consequentemente do mundo físico. Antes de Deus criar o mundo físico, né? Você vai ver na sequência de Gênesis capítulo 1, haja luz, houve luz, criou as constelações, os animais terrestres, silvestres, domésticos, a fauna, a flora, e por fim, na consequência, a cereja do bolo, o homem. Esse foi o mundo físico. Mas esse no princípio trata-se do mundo espiritual. E esse mundo espiritual está incluso a criação dos anjos, a criação de Lúcifer, a criação de um reino que o próprio Deus deu para o Lúcifer governar. E à medida em que ele acaba governando esse reino e enganando uma terça parte dos anjos, ele acreditava que o único ser que o impedia de ser grande de forma total era Deus, e aí ele elabora um plano de destronar Deus, onde isso não foi possível, porque ele foi expulso, e ali nessa expulsão vai dar início ao mundo físico, e é por isso que ele vai dizer assim, a Trindade,
no capítulo 1, versículo 26, a Trindade vai dizer que façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aí, se você pegar o texto de Isaías 14, foi justamente isso, Ana, que Lúcifer queria. Ele queria ser semelhante, Ana, ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante. Como Deus não aceitou, ele não divide a sua glória, ele expulsa Lúcifer. E aí ele vai criar o homem segundo a sua semelhança. Tente imaginar o ódio que Lúcifer tem do ser humano, e a maior prova disso é a autodestruição humana. A gente, no trabalho que a gente exerce, no trabalho secular, a gente tem a possibilidade de andar à noite em São Paulo, na cidade de São Paulo. Gente, vocês não têm noção do que é a noite em São Paulo. Vocês não têm noção. Não. Se vocês vissem com seus próprios olhos, uma coisa é você saber, poxa, tal, uma coisa é você ver, principalmente na região do centro de São Paulo. É uma autodestruição humana tão grande. Satanás, o nosso adversário, ele tem essa gana de descaracterizar o homem, o ser humano em si. Tem uma rua aqui no centro de São Paulo chamada Rua Augusta. Espírito Santo. Eu costumo dizer que aquela Rua Augusta, ela, durante principalmente a madrugada, é encontro das tribos. Gente, tem de tudo. De tudo um pouco que você imaginar. De tudo. Coisas que a gente sabia, mas você ver, você encontra ali prostitutas, você encontra gays, você encontra mendigos, você encontra traficante, você encontra no mesmo ambiente que tem aquelas baladas de ricos, tem as baladas de e são pessoas que não vivem durante o dia. Sim. Durante o dia elas estão camufladas. Sim. É só a tua noite. Então é uma degeneração humana que a gente entende esse ódio de Lúcifer, porque ele quis ser semelhante ao... Tente imaginar, eu quis ser semelhante ao Altíssimo, ele não deixou, me expulsou do céu e agora cria um boneco de barro e diz que é semelhante a ele. Não pode, né? Você entendeu? Então, a partir daquele momento, ele criou uma guerra, né? O arqui-inimigo tentando destruir a obra de Deus. Uma forma dele atingir Deus é quando ele manipulou. A forma do nosso adversário atingir Deus é desumanizar o ser humano, descaracterizar a obra de Deus. Isso é o meio de Satanás atingir Deus. Então, voltando ao que nós estamos falando, esse no princípio de João é o mesmo no princípio de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus, primeiro os céus, mundo espiritual, depois a terra. Veja que primeiro vem os céus e depois a terra. Então ele criou o mundo espiritual, né, os anjos, tudo aquilo que eu acabei de falar, e depois da expulsão ele cria a terra, o mundo físico. E a partir de então entra o processo da construção. Eu não sei se vocês notaram em Gênesis capítulo 1 que o Espírito, esse Espírito é o Espírito Santo, Espírito de vida, ele está pairando. E essa palavra pairar, esse verbo pairar, traz a ideia de sobrevoar, vistoriar, analisar. E o que é que o Espírito está estudando, analisando? Porque, veja bem, a terra está sem forma e vazia. Esse sem forma e vazia, gente, Deus, ele não cria nada vazio e sem forma. Quem torna algo ou alguém sem forma e vazio é o nosso adversário. Então, quando Lúcifer, muito provavelmente, quando ele foi expulso do céu, ele tornou aquele reino que Deus o entregou nas suas mãos em uma forma vazia e descaracterizada daquilo que Deus havia entregado nas suas mãos.
Isso está descrito, ou é descrito em Ezequiel 28. Ezequiel 28, você vai ter a narrativa de que Lúcifer governava o reino mineral. E ali tem todas as pedras preciosas que ornamentavam aquele reino, né? Por isso que a gente diz assim, que antes de Deus criar o mundo vegetal, Ele criou o reino mineral. Antes do reino vegetal, ou do domínio do homem, Ele criou o mundo mineral. Esse mundo mineral foi descaracterizado pela expulsão de Lúcifer. Ele descaracterizou. Então, quando o Espírito está pairando sobre as águas, ele está sobrevoando, literalmente, ele está analisando, na verdade, ele está buscando obra-prima para recriar aquilo que foi descaracterizado. E essa atuação do Espírito Santo, ela é muito similar aos dias de hoje. Porque, veja bem, o Espírito Santo, ele paira sobre a terra em busca de matéria para criar. Aquilo que não era, ele recria. Se você... exatamente. É só você fazer uma análise. Poxa, como que era a nossa vida? Meu Deus. Você consegue se imaginar se você não tivesse encontrado Cristo, aonde você estaria hoje? Nossa. E o que você estaria fazendo? Estava lá do lado. Com certeza. Você entendeu? 7 palmos afunda abaixo da terra. Pode ser, mas vivendo uma vida que só Deus sabe. Você entendeu? Então, dentro dessa tese eu costumo dizer o seguinte, que se você for ver o índice de desviados, está tudo bem aí? Glória, está coçando o olho? Acho que os cílios entrou no olho, hein? O índice de desviados se dá entre as pessoas que já nasceram no berço evangélico, muito mais daquelas que vieram do mundo. Porque quem nasceu do berço evangélico não conhece o que as pessoas que vieram do mundo já conhecem. Porque veja bem, eu acredito aqui que a grande maioria de vocês, nós que viemos do mundo, a gente já sabe como que é o mundo. Terrível. A gente conhece os gostos do mundo. A gente conhece os prazeres do mundo. As práticas. Quando a gente opta em aceitar a Cristo, a gente quer viver algo que venha suprir aquilo que a gente já sabe que tem lá fora. Aleluia. Mas quem está, ou quem já nasceu, tem esse desejo de saber experimentar o gosto de uma cerveja, o que quer fazer sexo sem compromisso, o que quer viver uma vida de loucura, o que quer viver como se não houvesse amanhã. Essas pessoas têm esse desejo. E aí que vem um grande detalhe. Nós que somos agora pais de filhos que nasceram no berço evangélico, nós temos essa obrigação e essa responsabilidade de transmitir para os nossos filhos como que é o mundo lá fora, mostrar os prós e os contras e fazer com que eles escolham servir a Cristo. Não eles virem para a igreja porque eu sou pai e venho para a igreja. Ela vai chegar um momento que a minha filha vai ter que fazer a escolha dela. Eu vou ensinar, eu vou mostrar, olha, se você fazer isso, vai acontecer isso. Eu vou ensinar, a decisão é dela, né? Enfim, mas voltando à questão do Espírito pairando sobre a face das águas, dá a entender que o Espírito está buscando obra-prima. E aí surge o haja. Vocês leram essa expressão haja em Gênesis 1? Essa expressão haja, que foi? Essa expressão haja de Gênesis, haja de Gênesis 1, traz a mesma ideia do Logos. Porque veja bem, João está dizendo no capítulo 1 que Jesus no princípio era o Verbo. Quando Deus está criando, Ele está dando uma ordem, e essa ordem é uma ordem imperativa. Você que já estudou aula de português, você lembra o que é verbo imperativo? É ordem, né? Ordem, né? Bom, o verbo imperativo, quando você dá uma ordem,
você está declarando um verbo imperativo. Não faça isso. Isso é um verbo ou uma ordem imperativa. Quando Deus dá uma ordem, Ele está usando o seu poder de delegar na forma imperativa. Ele não está pedindo, Ele está mandando. Então, Deus, quando Ele cria, Ele diz assim: haja luz. E eu te pergunto, quem é que criou o solo? Veja bem, Deus deu a ordem. Jesus cria. Você entendeu? Porque esse haja é o logos de João 1. E João 1 está dizendo que ele, no princípio, era o verbo, era o haja. Deus dava a ordem e Jesus executava. Quando ele separa a terra, a porção seca da porção molhada, é Jesus, o haja, o verbo, que está executando sobre a ordem de Deus. Por isso que ele disse que ele viu caindo como uma estrela do céu. Ele falou que viu Lúcifer caindo, né? Então ele estava lá. Então é importante a gente saber o seguinte, que Jesus, ele é o verbo. Ele é o verbo da criação. Esse haja de Gênesis 1 é o verbo de João capítulo 1. Então não há diferença entre esses dois textos. Isso é um ponto que eu queria que vocês observassem. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui o texto de João 1,14, vamos lá? João 1,14. Meu Deus, você levar um soco aqui, hein? Jeová da terra, hein? Achou? 1,14. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez Carne. Ou seja, o verbo, a ordem imperativa, ganhou caixa torácica. Torácica, ganhou pele, ganhou carne, ganhou osso. E habitou Entre nós. isso. E vimos a sua glória. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Como a glória do unigênito do Pai. Por que é importante a gente observar essa expressão como a glória do unigênito do Pai? Porque algumas religiões usam exatamente esse texto para dizer que Jesus não pode ser Deus. Por quê? Porque veja bem, aqui o texto está dizendo que o verbo era Deus, esteve com Deus, e ele foi como a glória do unigênito do Pai. Quando se fala de unigênito, está falando do que, gente? Único. Único. O primeiro. Só que Jesus é o único Filho de Deus? Não. Porque ele é Deus. Não. Jesus não é o único Filho de Deus. Eu sou Filho de Deus. Nós somos filhos. Você é Filho de Deus. Na verdade, Jesus foi o primeiro Filho de Deus. E na sequência surge em nós. Por isso que ele é o primogênito. Essa expressão unigênito dá a entender que Jesus foi criado, que Jesus foi projetado. É por isso que algumas religiões usam esse texto para dizer: olha, Jesus não pode ser Deus porque ele é filho de Deus, ele é unigênito. Bom, unigênito, pelo que eu saiba, se um casal tem 3 filhos, o primeiro é unigênito, e o segundo e o terceiro vem na sequência. Então dá a entender que foi criado primeiro. E Jesus não pode ser criado. Jesus não foi criado. Ele é Deus. E aí essa expressão, que aí a gente tem que pegar os detalhes bíblicos, como a glória do unigênito, é uma linguagem de expressão para expressar que o verbo, que é Jesus, é a glória de Deus. É o esplendor da glória de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Recaindo ainda e analisando sobre o fato de que Jesus, quando ele veio na terra, ele veio sobre a consciência de quem ele era. E quem ele era? O que veio fazer. Ele era filho. Ele era filho. Eu não sei se você analisou, ou já prestou atenção, ainda sobre essa questão de descaracterizar a obra de Deus, o ser humano. O diabo, o que o diabo mais
faz na vida de uma pessoa para o descaracterizar. Por exemplo, você é uma obra-prima de Deus. Aí você, infelizmente, se afastou de Deus. Nesse momento, no que você está se tornando? Você está deixando de ser filho. Hoje você é filho. Mas se o diabo te descaracterizar, você deixa de ser filho. filho. E Jesus, João 1,14 está dizendo que ele é o Filho de Deus. Então, ainda sobre essa questão de que Jesus tinha consciência de quem ele era, Jesus tinha consciência de quem ele era? Filho, enquanto humano, Filho de Deus. Jesus, ele era o Filho de Deus. Aí entra dois textos que eu queria ler com vocês. Vamos lá? Só para completar, cheio de graça e de verdade. Ele era o Filho cheio de graça e de verdade. Veja aí Mateus capítulo 3. Ainda falando sobre Jesus e a consciência de quem ele era. Quem ele era? Filho. Capítulo 3. Filho. Olha o capítulo 3 de Mateus. Versículo 3 em diante. Acompanhe comigo essa leitura. Isso é muito importante, vocês, não só aqui, mas aí em casa. O versículo 13 em diante, eu vou ler com vocês, prestarem bem atenção no texto. Olha só. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Esse João aqui é o Batista, não o apóstolo João.